Gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, psicóloga, assim como vocês, psicóloga há 11 anos já, um bom tempo aí de caminhada, no qual eu já passei diversos perrengues, medos, inseguranças, angústias, falta de dinheiro, até chegar no ponto de conquistar a minha agenda lotada, a lista de espera, o faturamento que eu nunca imaginei ter com a psicologia. E hoje a minha função aqui é compartilhar com você um pouco dessa caminhada que me trouxe sim muito sucesso, reconhecimento, retorno financeiro na psicologia, muitos resultados, para que você, assim como eu, possa também ter muitos resultados e fazer crescer a tua carreira de psicologia. Então, se você é este psico, você está no lugar mais certo em que você poderia estar, porque aqui eu compartilho sem mimimi, sem enrolação, todos os passos exatos que você precisa dar para ter sim muito sucesso na profissão que você escolheu. E hoje eu vou compartilhar com você quais são os passos que você pode começar a dar para sair dessa situação ali de plano, de convênio, de estar atendendo por preço social, sendo bem mal remunerado, e aí isso acaba te frustrando. Então, se você não está encontrando o meio termo aí para lidar, hoje nessa live até o final a gente vai trabalhar alguns passos que vão te dar essa clareza, vão começar a te direcionar a fazer uma migração, aí trabalhando de forma mais congruente para que você se sinta ainda mais feliz com a psicologia. Porque a verdade é que muitos psicos colocam psicologia por amor, né? Só que a gente precisa ter um cuidado com essa frase. Eu tenho certeza que você ama muito a psicologia. Se você tá aqui comigo, se você estudou a psicologia, se conectou com ela ao longo dos anos, eu tenho certeza que você ama muito. Eu gosto de denominar psicologia com amor. Porque quando é por amor, pura e simplesmente, a gente tira a conexão do financeiro. E é aí que muitos psicos acabam perdendo a linha, porque aí eles se sentem mal de cobrar, eles acham que eles têm que passar a vida fazendo trabalho social, e a verdade é que não precisa ser assim, porque a psicologia é a nossa profissão, é a profissão que a gente escolheu, e a gente não pede para um engenheiro sair por aí fazendo caridade o tempo todo em relação ao trabalho dele, como a gente também não pede para um médico. Essas pessoas alinham dentro delas o que faz sentido em relação a isso, a um serviço social que elas possam oferecer, e aí elas oferecem. E no caso da psicologia, a gente já sai se colocando nessa situação. E por essa razão, muitos de nós passam uma série de perrengues ao longo da caminhada, passam muitas dificuldades financeiras e, no final das contas, acaba até desistindo da psicologia por não ter condição de arcar aí com seus gastos básicos, às vezes até de consultório. Que coincidência sair de uma aula de psicologia, ciência e profissão, falaram de ética, preço, etc. Eu, aluno de segundo ano, tomando consciência de várias coisas. Show, Gabe! Perfeito! Que ótimo, né? Que ótimo que muitas universidades já estão trazendo aí algumas clarezas fundamentais importantes em relação a preço. Mais perfeito ainda quando elas começarem a nos trazer a visão de negócio. Aí não tem pra ninguém. Então, gente, por que dessa live de hoje? Hoje, a nossa live vem pautada em todos os relatos que eu recebo no direct e recebo dentro da nossa mentoria, dentro do nosso programa de mentoria Viver de Psico, em relação a Fran, eu não consigo cobrar, eu tô aqui no preço social, eu comecei cobrando R$30, agora eu não consigo mais sair dessa armadilha, eu não tenho dinheiro para pagar as contas do consultório no final do mês. E de tanto ouvir isso, eu entendo daqui que é muito provável que muitos outros psicos passem por dores, problemas, dificuldades semelhantes. Então, se tem muito psico sofrendo com isso, a gente fala sobre isso, resolve essas questões, porque elas são mais do que possíveis de serem resolvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra mim aqui na interrogaçãozinha, tá bom? Porque eu me empolgo a falar aqui, entro com tudo no conteúdo e acabo não vendo às vezes as perguntas de vocês, então manda ali na interrogação que eu vou responder tudo ao final ou ao longo da nossa live, tá? Vamos descobrir aqui, se vocês enviarem perguntas, se já voltou a funcionar, porque a minha interrogaçãozinha na última live não mostrou as perguntas, né? Lá tudo certo. Coloca lá que a gente faz o teste, tá bom? Gente, então, razão da live de hoje são todas as reclamações, os pedidos de socorro aí dos psicos no geral, tanto dentro da mentoria quanto fora da mentoria. Claro que dentro da mentoria eu acolho cada um de forma individual e ajudo a resolver esses problemas aí relacionados a cada caso. Mas aqui, de uma forma mais geral, eu vou trazer passos que você pode começar a implementar, tá bom? Combinado? Primeiro, preciso dizer que não, a Fran não tem nada contra planos, convênios ou preço social. Mas eu preciso trazer para você a clareza de que você precisa ter um objetivo claro em relação a essas
possibilidades. A possibilidade de estar dentro de um plano, de estar, de repente, fazendo um convênio, de estar trazendo o acesso ao preço social, que na verdade é atendimento social, tá? Que se fala. Mas aqui, pra gente entender essa questão bem preço mesmo. Então, aqui, o que a gente vai fazer é entender que não tem nada de errado com esses serviços. Está lá dentro quem acredita que isso é congruente para si. Mas eu preciso te falar daqui que se o teu objetivo em relação à psicologia é também ter uma ótima remuneração, poder viver muito bem da tua profissão, pagar as tuas contas com tranquilidade, ter dinheiro para viver bem, esses aqui não são os melhores caminhos que você pode adotar. Por que não? Porque aqui o que a gente observa, como eu citei para vocês lá no começo, são alguns planos, por exemplo, pagando valores que são ínfimos, que de verdade não fazem a diferença e que nem te ajudam a pagar as contas básicas. Imagina você atender um paciente e a gente sabe o que está por detrás de atender um paciente. Não é simplesmente você sentar ali e a coisa acontece. Existe todo um estudo, todo um planejamento, todo um acolhimento em relação a esse paciente, fora tudo que você já se dedicou aí ao longo da tua graduação para você ficar lá fazendo esse trabalho e receber R$8 por esse atendimento. Você já pensou sobre isso? Eu não encontro nem a palavra exata, mas de verdade é frustrante pra gente poder olhar isso e ver que a gente se dedicou um montão e de repente uma série de outras pessoas com outras profissões ali, elas estão ganhando 30 vezes mais do que isso em uma única hora, enquanto a gente está ali ainda fazendo um serviço que não deveria ser de nossa responsabilidade. A gente assume muito dessa parte social, mas a gente precisa entender que boa parte disso não está no nosso domínio. A gente pode sim ajudar, que bom que a gente ajuda, que bom que o nosso trabalho faz a diferença na vida das pessoas, mas existem coisas que são responsabilidade, que são da alçada dos nossos governantes. E aí saímos nós lá com a nossa roupa de mártir e a gente quer salvar o universo. E aí a gente detona com o nosso próprio universo, com o nosso próprio mundo, com a nossa realidade, às vezes com a nossa família. Porque quando começam os problemas financeiros, a gente entende que até os casais começam a ter uma série de problemas. Então primeiro a gente precisa sair com clarezas. A hora que você sai da tua graduação, você já pode começar a alinhar essas clarezas. Por quê? Porque o desespero vai bater. Porque na hora que você se vê sem paciente algum, você se joga no plano de saúde, você se joga no preço social. E se você não alinhou e estruturou todo um plano de ação, é muito provável que você não só se jogue nisso, mas se mantenha lá por um longo período. E aí quando você se mantém por um longo período é que a frustração começa. Porque os relatos que eu recebo de boa parte dos psicos que atendem nesses sistemas estão totalmente conectados com a frustração. Fran, daí eu tenho que atender menos tempo, daí é uma correria, daí eu atendo 20 pacientes um seguido do outro, ou seja, você não tem nem o tempo de entender exatamente o que aconteceu naquela sessão, para você fazer as suas anotações de forma congruente, pra você dar uma respirada, para daí você receber bem um outro paciente. Então vira uma grande bagunça. E aí sabe o que acontece? Aquilo que era para ser um trabalho lindo, valoroso e que fizesse verdadeiramente a diferença no teu paciente, se torna um atropelo, se torna desgastante, se torna desmotivador para você. Você acorda de manhã, você não tem um grande fator motivador, uma grande vontade, um grande desejo de ir lá atender essas pessoas. E não é pelas pessoas, e não é pela psicologia, é pela falta de reconhecimento, é por você não estar sendo bem pago pelo teu trabalho. Então o que a gente precisa começar a entender, né, falando que não é que eu tenho coisas contra, mas se o teu objetivo é também financeiro, não é um bom caminho, o que a gente precisa começar a entender é que antes de você aderir a um plano de saúde, a um preço XYZ, você precisa se perguntar qual é o objetivo disso. Eu recebo muito essa pergunta, Fran, tá errado atender, eu tô começando agora, tá errado eu atender por plano, tá errado eu atender por convênio, tá errado. Gente, não é certo e errado, não tem certo e errado. Tem aquilo que tá congruente com os teus objetivos e aquilo que não tá congruente com os teus objetivos. Se tá congruente com os teus objetivos, tá certo, vai, se joga. Agora, se não tá, para você tá errado. Você precisa alinhar uma nova ação, você precisa traçar um novo plano para que você se direcione de forma mais efetiva para os resultados que você deseja. Então, se porventura você começou, tem muito psico que está começando e por essa razão se coloca lá no preço social ou lá nos planos de saúde, enfim, porque eles acreditam que é só assim, que só existe esse caminho para ter reconhecimento na psicologia ou para ter alguma remuneração. Mas entre ter alguma remuneração, nenhuma remuneração ou muita remuneração, existe o planejamento. E é isso que falta para muitos psicos. Sai desbaratinado, sai no desespero, precisa pagar as contas, e eu entendo a intenção positiva dessas ações. E aí acaba entrando. O que eu mais recebo é, depois disso, o desespero por já entrei, agora eu não consigo sair.
E aí, muitos psicos entram naquela intenção de que vou fazer só um tempinho, depois vai melhorar. Só que ele vai emergindo cada vez mais e ele vai acolhendo cada vez mais pacientes. Aí o que acontece com os dias dele? Ele tá cansado, estressado, desmotivado, sem tempo. O pouco tempo que ele tem, ele vai buscar fazer alguma coisa que traga o mínimo de prazer para a vida dele. E aí o projeto de viver muito bem da psicologia se perde pelo caminho. É soterrado pelo cansaço, pelo desânimo e pela desmotivação. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então a primeira coisa que você precisa alinhar, e que eu preciso te dizer daqui, se você é recém-formado, não precisa você aderir a essas opções para ter sucesso com a psicologia. Muito pelo contrário, existem vários outros caminhos. Porém, se você quer, você precisa se perguntar, por que eu quero? Você quer com o objetivo de desenvolver suas habilidades, de atender muitas pessoas, de se desenvolver nas suas expertises? Aí é bacana. Aí, se for por essa razão, se esse é o teu motivo, tá show de bola. Porque é um bom meio de você atender mais pessoas, ter acesso a mais pessoas. Agora, se o teu objetivo é, quero ter dinheiro, quero pagar minhas contas, quero passear, quero viajar, quero estudar, é pouco provável que esses caminhos te levem até onde você deseja, e aqueles que porventura te aproximarem disso vão exigir de você uma das coisas que você tem de mais preciosas, que chama tempo. Então você vai dar muito do teu tempo, você vai trabalhar bastante, você vai ter muitos pacientes, porém você vai ter uma remuneração que não está congruente com a que você gostaria. E aí essa pergunta você precisa responder antes de alinhar a tua decisão. Quero isso? Não quero isso? Porque se existem caminhos para viver sem, você precisa se perguntar se os caminhos que te levam a viver com, né, com os planos, com os convênios, é um caminho de extremo valor. Caso não seja, precisa rever. Precisa traçar uma nova estratégia. E aí, quando você não tem essa resposta, de novo, você fica refém do vou indo, deixa a vida me levar, vou empurrando com a barriga. Ah, tem um monte de psico que tá sem ninguém para atender, eu tô aqui atendendo um monte, não posso nem reclamar. E aí a gente se conforma com o mínimo. E eu preciso te dizer que o problema não é o preço social, não é o convênio, mas o como tudo isso é usado. Se eu uso no objetivo de ter minha agenda lotada e viver bem da psicologia, não é congruente. Agora, se eu uso de verdade para finalizar, especialmente o preço social, tá? Tem muitos psicos que me pedem sobre isso. Fran, o preço social tá errado, é ruim, tem problemas para minha imagem. E aí o problema do preço social, vou te dizer qual é. Os psicos se perderam nisso. Eles saem, atendem por preço social porque acreditam que é a única forma de se captar pacientes, acabam sim, em muitos momentos, levando, ajudando, contribuindo com a gente colocar a psicologia lá embaixo, que se vocês olharem, gente, não é raro, olhem em grupos aí de psicologia, de Facebook e tudo mais, tem muito comentário lá, que coloca, tem que ser preço X, eu só posso pagar tanto, e tá tudo bem, eu entendo que muitas pessoas vão sim ter uma condição mais escassa. Para algumas, de verdade, pagar R$10 numa sessão é surreal. A pessoa tem que, nossa senhora, comprometer muitas coisas da vida dela. Mas a gente também precisa entender que tem aquelas pessoas que elas querem economizar na terapia, mas elas não querem economizar na cerveja do final de semana, elas não querem economizar no vou ir no salão arrumar minha unha, elas não querem economizar em outras coisas, elas economizam na terapia. E aí sabe o que acontece? Quando a gente está sempre cedendo, a gente reforça esse tipo de comportamento. E aí a gente dá para as pessoas a clareza de que ela acha profissional no preço que ela quiser, não no preço que o nosso trabalho vale. E é aí que começa a desvalorização. Não começou nas pessoas, não começa nos pacientes, começa em nós mesmos, nos profissionais. Quando a gente sai da faculdade achando que tem que cobrar menos porque a gente acabou de se formar, que não pode fazer isso porque acabou de se formar, que não pode fazer aquilo porque acabou de se formar. Gente, quando você acabou de se formar, que legal, que massa, você tá com tudo fresquinho na tua cabeça. Você acabou de fazer uma série de estágios, você acabou de sair de um monte de supervisão, provavelmente, acompanhamento que você teve ao longo da tua formação. Você tem muita coisa para implementar e para ajudar e para contribuir na vida das pessoas. Então não comece a desvalorização por você mesmo, porque isso começa a te colocar num caminho que depois é difícil de voltar, é difícil de retornar. Eu tenho alguns mentorados que dizem, Fran, mas é que eu já falei que era esse preço e agora como é que eu faço? Eu disse, agora você vai ter que desenvolver a habilidade de falar de outro jeito, de trazer outra informação, de fazer ajustes, porque caso contrário você é que vai ficar refém. E um psico que está atendendo se sentindo mal,
ele não é um bom psico, porque você precisa estar inteiro na tua sessão. Aquilo tem que ser muito valoroso porque é uma troca. O paciente vem para buscar junto com você coisas que faltam para ele. E aí você não está inteira ali, como é que faz? Como que esse paciente sai? Como que você sai depois da tua sessão sabendo que você não estava inteira ali? Porque eu preciso te dizer que o compromisso que você assume com a psicologia, você tem que honrar. Então, se você assume o compromisso de atender um paciente cobrando R$30, você tem que honrar isso. Não importa se depois, agora não quero mais, agora acho que tá muito barato. Você assumiu um compromisso com ele. Então, você precisa honrar, você precisa estar ali no teu 200, 300, 500% para levar para esse paciente o melhor que você tem dentro do teu processo terapêutico. E tudo isso aqui implica no olhar e na decisão que a gente teve lá atrás. Será que é só assim que eu vou conseguir viver da psicologia? E se você parar para pensar com um pouquinho só de olhar crítico, você vai entender que não. Porque a maioria dos psicos que estão reféns dos planos de saúde, ou dos convênios, ou do preço social, eles não estão vivendo bem da psicologia. Eles estão passando aperto, eles estão passando perrengue, eles estão desmotivados, eles estão sendo mal remunerados, eles não estão se sentindo reconhecidos. Então essa não é uma boa estratégia. De novo eu reforço, é porque eu tenho coisas contra? Não, eu nunca atendi por convênio, eu nunca atendi por preço social. Na verdade, quando eu já comecei cobrando mais do que os psicos daqui cobravam. Então, enquanto um psico tinha que fazer 3 atendimentos para ganhar, eu ganhava em uma sessão. Mas ganhava e cobrava porque eu acredito sempre que o preço que eu estou cobrando é o preço justo. Porque eu me dedico muito para entregar muito para o meu paciente dentro daquele preço que eu estou cobrando dele. E aí esses alinhamentos precisam surgir quando a gente faz ou tem essas tomadas de decisão em relação a preço. Como que eu vou precificar? Baseado no que... mas todo mundo, eu ouço isso também. Mas todo mundo aqui tá cobrando preço social. E aí eu preciso ser fala de mãe. Mas você não é todo mundo. Se todo mundo tá cobrando preço social, se diferencie você. E cobre você o preço que você considera justo pela tua sessão. Porque um profissional, ele cobra baseado nos resultados que ele ajuda o outro a gerar. E é isso que você precisa se perguntar antes de precificar as suas sessões. Eu ajudo de verdade os meus pacientes a terem retorno, a terem resultado? É valoroso para eles? Os feedbacks que eu recebo são valorosos também? E se sim, você já tem uma grande resposta. E aí você começa a fazer todo um alinhamento de preço que é muito mais congruente. E aí sabe o que acontece também, que é uma grande armadilha para os psicos? O psico, não, beleza, eu falei, então vou atender só particular, vou cobrar aqui o preço X. Daí as pessoas começam a fazer contato com ele e não agendam a sessão. E aí ele começa, meu Deus do céu, é porque eu aumentei o preço? É porque o preço? Gente, não é preço. Não é preço que te faz ter uma agenda lotada para viver bem da psicologia. Porque eu não quero que você tenha só uma agenda lotada. Agenda lotada é fácil. Anuncia aí que você está atendendo de graça para ver se você não lota, enche a tua agenda de hoje para amanhã. É rápido. Eu quero que você lote a tua agenda vivendo bem da psicologia. Lotar a agenda não é ter uma agenda do começo ao fim abarrotada de pacientes. É você selecionar quais são os teus dias de atendimento, quanto que você vai cobrar sendo justo, para você entender que esse preço é um preço justo pelo teu trabalho e para que você possa manter a tua empresa, o teu negócio de psicologia. Lembra que você tem um negócio, isso é fundamental. Quando você esquece, você acaba se perdendo ao longo do processo. E lá no final você se dá conta que aquilo que você perdeu foi caro demais. E aí você já não consegue dar o giro, e aí você já não consegue mais manter o teu negócio. Então lembra que, no geral, não é preço. Uma ou outra pessoa vai deixar de vir por preço, mas não é a grande maioria. Você precisa entender em quais tipos de pessoas você quer mirar. Por exemplo, se você mira e quer atender por R$40, querendo ou não, você vai começar a se direcionar para atender pessoas por R$40. E esse ciclo de pessoas que vêm para você, que talvez vão gostar do teu trabalho, eles até vão indicar você. Só que se a gente for parar para pensar na bolha de cada um, nós convivemos com pessoas mais ou menos semelhantes, às vezes com rendas muito próximas e tudo mais. Então essas pessoas que vieram e te pagam R$40 e de repente saem muito satisfeitas com o teu trabalho e te indicam para outras, é muito provável que elas também vão te indicar para outras pessoas que também queiram vir pagando o mesmo preço. E aí, olha como o ciclo vai ficando, se mantendo, vai se retroalimentando o tempo todo. Porque, eu quero, eu vou começar, esse é o pensamento de muito psico, vou começar com preço social, e deles vão me indicar, e vai ser uau, vai ser sensacional, fazer um trabalho lindo. E vão. Só que, de novo, você vai estar sempre refém desse mesmo preço. Por quê? Porque as pessoas talvez já vieram sabendo que quando eu indico para alguém, a pessoa já pergunta, mas quanto é que é? Aí, de repente, ele vai dizer, não, aí eu pago R$40. Aí, de repente, a pessoa chega e você está cobrando 100, 120. Destoa muito. É muito distante esse preço.
E aí vai virando uma grande confusão. E é por isso também que muitos psicos que começam acabam tendo essa grande dificuldade de sair. E isso falando de preço social. Agora, se a gente for falar de plano de saúde, aí a gente tem um desafio ainda maior. Porque aí envolve toda a questão tempo, envolve toda a variação que cada plano paga, que repassa para você. Como eu disse, eu já tive acesso aqui a mentorados que me relatam que estavam atendendo por plano, que já chegaram no ponto de ganhar R$8 por uma sessão, 8, 15, 16, já fiz essa pesquisa, 20, 25, aqueles que estavam ganhando uau, assim, nossa senhora, estava em torno de 25. Eu não sei quais são os preços aplicados aí na tua região, mas independente de quanto é esse preço, eu tenho a plena certeza daqui que ele não se aproxima nem minimamente daquilo que você pode cobrar por uma sessão particular. E esses alinhamentos precisam começar a surgir. Mira em quais pacientes você quer atender, a quanto você quer atender, porque todo o teu marketing vai começar a se direcionar para isso, ou todas as tuas falas também. Você vai começar a entender. Público tem. É a história da calça jeans. Você tem público para comprar uma calça jeans de R$59, uma loja popular de R$69, dependendo do lugar de R$39, mas você também vai ter público para comprar uma calça jeans de R$1.000, de R$1.500, talvez até de mais do que isso, bem mais do que isso. Existem todos esses públicos. A minha pergunta para você é, em qual que você quer mirar? Para poder viver bem da psicologia. Isso te tira a possibilidade de fazer o teu trabalho social? Claro que não. Mas você primeiro precisa mirar naquilo que te ajuda a manter a tua empresa. Caso contrário, tua empresa vai falir. Você é um empreendedor. Se você deseja viver da psicologia, a psicologia tem que ser o teu negócio. E se você começa o teu negócio já pautado em todo esse processo social, em toda a parte do caridade, vou ajudar, você não mantém. Se você olhar para grandes empresas, elas não começaram num primeiro momento já de bate-pronto fazendo muita caridade, ajudando um montão de gente. Elas ajudavam da forma que elas podiam, de repente era contratando, né, de repente era trazendo ali um bom treinamento, enfim, são outras formas de ajudar. E nós também, enquanto psicos, podemos encontrar outras maneiras de ajudar, especialmente num primeiro momento, quando a gente começa ainda ali patinando na questão preço, para que a gente tenha, assim, novas estratégias, para que a gente encontre outras soluções em relação a preço, a viver bem da psicologia. Então começa a se perguntar, será que eu estou mirando naquele público que quer pagar R$30, que quer pagar 40, que quer pagar 50, que quer pagar 100, que quer pagar 200? Porque tem. Vai ter público para pagar 40 na tua sessão, vai ter público para pagar 200, 250, 300, 500 e é por aí vai em sessões de psicologia. A gente sabe disso. E qual desses públicos é o que você quer? Você precisa fazer esse alinhamento antes de tudo para você. É em você que tem que estar alinhado. E depois que você alinha e desenvolve essa clareza, aí você começa a trazer os próximos passos que vão fazer toda a diferença para você. Então, cuidado. Se você está sem pacientes, eu preciso dizer que muito provavelmente não tem nada a ver com o preço que você está cobrando. Porque se fosse, não teria mentorados que chegam para mim que estão cobrando R$40 e também estão sem pacientes. Então, lembra, não é preço, é valor. Quando você entende o valor, você começa a transmitir isso para as pessoas. E tendo essa clareza, elas mesmo automaticamente começam a valorizar mais a tua sessão, a entender o quanto o poder de transformação da psicologia vale. E aí fica muito mais fácil de você verbalizar toda a questão preço. Clareiem para mim um joinha se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo, que eu já vou trazer agora os passos que vocês precisam alinhar para que comece a fazer um desligamento gradual aí desses pontos. Coloca um joinha se tá legal, vocês estão acompanhando comigo. Enquanto isso eu encho minha aguinha aqui rapidão. Manda esse joinha aí que eu quero ver se tá fazendo sentido. Gente, calor pra caramba aqui, deixa eu aumentar. Pera aí. Show de bola. Bora? Vamos lá? Eu trouxe alguns passos, tá? Para alinhar junto com vocês sobre como fazer essa transição. Primeiro que não precisa ser um desespero, tá? Se você tá atendendo por plano, por convênio, show lady. Se você tá atendendo por plano, por convênio, por preço social, independente, não precisa ser desespero. Meu Deus, a Fra falou e agora eu tenho que parar com tudo. Não, você não tem que parar com tudo. Calma. Existem formas de você alinhar, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer. Você responde pra você qual é o teu objetivo. Se pergunta, qual é o meu objetivo
em relação a estar praticando esse preço ou estar conectada com esse convênio ou com esse plano de saúde. Qual é o meu objetivo? Seja franca com você, seja honesta com você e se pergunte. Eu tô aqui porque eu já tenho minha condição financeira bem estabelecida e eu quero verdadeiramente contribuir com as pessoas, ou eu tô me utilizando disso que deveria ser para contribuir muito com as pessoas em meu benefício próprio e acaba que isso vai acabar me gerando uma grande frustração porque eu não tô conseguindo nunca atingir a remuneração que eu desejo. Se pergunta quais são os teus ou qual é o teu objetivo em relação a estar atendendo por convênio, por plano, por preço social. Essa é a primeira resposta que você tem que se dar. Quando você entender essa resposta, e é muito provável que você entenda que você entrou nisso porque você precisava ser bem pago, bem remunerado aí dentro da psicologia e agora o negócio começou a declinar, aí você vai poder passar para os próximos passos. Se eu entendi que eu quero... Gente, ninguém começa uma empresa para ter prejuízo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que está aqui comigo estudou por 5 anos ou mais para simplesmente não ter nenhum tipo de retorno. Todos nós queremos retorno. E mais do que isso, nós precisamos desse retorno financeiro. Sabe por quê? Porque sem esse retorno financeiro, você não se mantém dentro da psicologia. Porque você precisa estar se atualizando, se aperfeiçoando, buscando novas ferramentas, novos cursos, treinamentos, testes. E aí, como é que você faz para manter? Não tem como. Então, primeiro você se pergunta, tá, quero atender por plano, por convênio, por preço social? Beleza, qual é o meu objetivo real em tomar essa decisão? Depois que você alinhou esse objetivo real, essa é a primeira coisa, tá? Sendo franca, sendo honesta com você, aí você vai começar a traçar planejamentos claros sobre o teu faturamento para tua empresa de psicologia. O que você vai fazer então? Cara, quanto que eu quero faturar aqui com a psicologia ao longo desse tempo? De X tempo? Ah, é de 1 ano? É 6 meses? Como é que você vai alinhar isso? Então, quais são os meus objetivos financeiros em relação à psicologia? Então você já entendeu qual é a tua razão para atender por plano, por preço social, enfim, o convênio, você já entendeu o objetivo. Aí você vai colocar o teu objetivo financeiro. Aí você vai o quê? Vai confrontar os dois. Será que com essa atitude aqui eu atingo esse objetivo financeiro? Para atingir esse objetivo financeiro, quantos atendimentos eu preciso fazer aqui recebendo talvez 20, 30, 40 reais por sessão? Você vai começar a trazer clareza. Eu só quero que você traga clareza no primeiro momento. Porque tem muito psíquico que não parou para fazer essa conta. E aí lá no final a conta não fecha. E não fecha por quê? Não fecha porque você não fez a conta antes. Porque você não parou para pensar, porque você agiu no impulso, porque você agiu movido pelo medo, pela insegurança. Então primeiro precisa alinhar o objetivo, qual é o meu porquê de querer escolher aqui atender por plano, convênio ou preço social. Depois disso, você vai traçar os objetivos claros sobre o teu faturamento, o faturamento da tua empresa. Quanto que eu quero que a minha empresa de psicologia fature? Quanto que eu quero faturar e quanto psico? Se faz essa pergunta, responde para você. Depois que você respondeu isso, você vai olhar para esses dois objetivos e você vai entender que eles estão destoando, eles estão distantes um do outro. E se você já atende muito por alguns desses recursos, é muito provável que você tenha a tua agenda até lotada. Porém, ela está lotada de serviço e vazia, quase que vazia, de remuneração. Então, sabe qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é um que às vezes a gente tem um medo gigante de dar, que é dar um passinho para trás, se for importante, para pegar impulso. O que acontece? Muitos psicólogos que chegam para mim, eles já estão com a agenda lotadaça. Mas daí é lotadaça de atendimento de, sei lá, 25, 30 reais. Aí ele não consegue dar o giro nas contas do mês. Só que se ele para, aí ele também precisa daquele dinheiro que daí vai faltar. Porque daí já tá pouco, já tá faltando, eu ainda não vou ter. E aí sabe o que acontece? Refém disso, de novo. Passo uma vida inteira empurrando com a barriga, ou sofrendo, ou me queixando da psicologia, que não tem como ganhar dinheiro com a psicologia, mesmo sabendo que isso não é uma verdade, que é só a minha verdade. Então, o que é fundamental? Se preciso for, você vai ter que dar um passinho para trás, que é o quê? Quais são os atendimentos que talvez eu precise parar, talvez, enfim, passar para um outro profissional, para que esse tempo me sirva de impulso, para que eu possa traçar novas estratégias para minha empresa. Entende o que eu quero te dizer? Você vai precisar talvez separar um momento dos teus atendimentos ou momentos do teu dia para que você comece a alinhar novas ações. Porque você não vai simplesmente parar, não, agora simplesmente parei com tudo e vou começar do zero. Você vai fazendo isso gradativamente. Para que você faça isso gradativamente, sem um grande sofrimento, sem uma grande perda, vai ser necessário. Aí você vai pensar, Fran, mas daí se eu parar de atender 2 pessoas, sei lá, é 100 reais no mês, é 200 reais no mês que vai me fazer falta. Aí eu preciso te dizer, a gente vai ter que entrar no comprometimento. Quanto que você está comprometida de verdade a viver da psicologia? Porque muitas vezes a gente não olha para outras coisas as quais a gente pode segurar no financeiro e aí a gente continua refém. Então será que eu posso deixar de comer a pizza do final de semana?
Será que eu posso me virar com as minhas unhas em casa? Será que tem algum outro gasto ali que talvez eu possa pausar por um tempo, mesmo que ele esteja conectado com o meu lazer e com o meu bem-estar, em prol de um benefício muito maior que eu vou conquistar ali na frente? Se faça essas perguntas. Seja honesto com você. Porque a gente quer economizar numa série de coisas, ou a gente quer dinheiro para uma série de coisas, mas a gente não para ter visão estratégica, para alinhar o que eu posso fazer. Porque se você não faz nada, se você não para planejar, você vai sempre continuar refém dos mesmos comportamentos. A gente sabe disso, a gente trabalha com isso. A gente recebe pacientes assim quase que o tempo todo. Precisa fazer a pausa, precisa analisar, estruturar, fazer um novo planejamento e com isso trazer novas ações. Então, fundamental que você traga essas clarezas. Primeiro, entender o objetivo em relação aos atendimentos. Vou atender porque eu quero dinheiro? Aí temos um ponto de atenção. Não, vou atender porque eu quero expertise, desenvolver habilidades, quero conhecer um montão, depois eu vou fazer uma transição e tá tudo certo, aí beleza. Traz os objetivos claros de faturamento e aí você vai dar esse passinho para trás. Fran, eu já tô com poucos atendimentos. Tudo bem, tá ótimo. Se você tá com poucos atendimentos e você tem um tempo aí, então, que de repente sobra para você, o que você tá fazendo com esse tempo? Para de verdade viver bem da psicologia, para de verdade poder cobrar preço justo pela tua sessão, para talvez daqui a pouco atender só particular no preço que você acha que está congruente e que está conectado com a entrega de resultados que você faz junto com o teu paciente. Usa o tempo a teu favor. O tempo agora é teu aliado para crescer, para se impulsionar, para ter cada vez mais resultado, mais retorno dentro da psicologia. Então, essa pergunta aqui, ela precisa não só ser respondida, mas planejada, alinhada. Quando você entende o que você não está fazendo ainda e qual o tempo que você vai destinar para isso, tá muito mais fácil de você entrar em ação. Então, alinha esse tempo, tá? Cuidado, porque dentro das nossas sessões a gente também vende tempo. E tempo é dos ativos mais preciosos. Então se pergunta o que tu está fazendo com o teu ativo precioso, com o teu tempo, com todo o conhecimento que você adquiriu. E com isso, a valorização da psicologia começa de dentro para fora. E aí sim faz muito sentido. Então com esse tempo que você vai ter ali, aí você vai traçar um planejamento de quê? De divulgação, de marketing. Você vai se perguntar, como que eu tô levando o meu trabalho para as pessoas? Será que eu de verdade tô levando? Ou será que eu comecei e fiz uma divulgação ali numa clínica e aí já fiquei refém disso? Ou será que eu comecei lá no convênio e daí também já fiquei refém disso e talvez nem tenha divulgado o meu trabalho? E as pessoas pensam, não dá para viver da psicologia, as pessoas não pagam uma sessão particular, mas de repente você nunca nem divulgou direito o teu trabalho. Talvez você nem trouxe o alinhamento que você precisava trazer e é por isso que as pessoas não vêm. Porque muitas delas nem conhecem você, nem sabem da existência do teu serviço, nem tiveram a oportunidade de te ouvir falando a respeito de algo para entender se aquilo faz ou não sentido para elas. Então alinha o teu marketing, independente do que você faça aqui. Se você quer se livrar da baixa remuneração que você acaba tendo quando você trabalha por atendimento social, por plano, por convênio, você vai precisar investir no teu marketing, porque nenhuma empresa cresce escondida. E se você se mantém escondido, as pessoas não vão chegar até você. Todas as empresas que querem ter um grande retorno, elas investem muito em marketing. Por quê? Porque nós dependemos das pessoas, ou seja, as pessoas precisam ver. Se elas não veem, se elas não sabem que isso acontece, que a gente oferece esse serviço, por que cargas d'água elas virão? Elas não vão vir. A quantidade de pessoas que sabe que precisa de um psicólogo é infinitas vezes menor do que a quantidade de pessoas que ainda nem sabe que precisa, mas que precisa. Eu não sou da opinião que todo mundo precisa de terapia. Em vários momentos eu olho pra mim e digo, não, eu não preciso de terapia agora, eu tô super bem, tá ok, não precisa. Mas existem sim muitas pessoas que precisam agora, mas não sabem que precisam. E isso tudo a gente pode gerar e trazer para elas essa clareza através do nosso marketing. Marketing para psico é sempre marketing de conteúdo. Nunca a historinha da panfletagem. Agende, terapia importante, terapia importante, terapia importante. Nunca divulgação em cima de preço. Tá? Inclusive nem pode. Não pode falar de preço social. O que ficou determinado foi aí mais ou menos alinhado dentro de atendimento social. Mas tudo que se refere a preço social, preço acessível, preço não sei o que lá, você não pode utilizar. Tá? Então cuidado. Tenha uma atenção especial e cuide desse marketing. Sem fazer um bom marketing, as pessoas não vão chegar para você. E sem pessoas, você não atende. Você não vive da tua clínica de psicologia. Então nós precisamos estar onde essas pessoas estão. E hoje, mais do que nunca, está muito mais acessível fazer marketing. Gente, como era difícil lá atrás, você tinha que contratar alguém para fazer, para, sei lá, gravar um negócio para você, para pôr na televisão, era um valor absurdo. Nem tinha, a gente nem pensava a respeito disso. Mas hoje não, hoje você tem tudo que você precisa na tua mão.
Se você está me assistindo agora através do teu celular, você tem nesse momento tudo que você precisa para começar a tua divulgação. E você sabia que tem um montão de psico que não começa? Tendo tudo o que precisa na mão nesse momento. Ah, Fran, mas eu não tenho microfone. Mas começa com o microfone do teu aparelho. Começa com o que você tem. Depois você melhora, depois você aperfeiçoa. Então dá essa atenção especial para o teu marketing. Ajudar as pessoas a conhecerem você, a entenderem sobre o serviço que você oferece. Te auxilia e muito no teu processo de ir se desligando talvez aí desses recursos do preço social, dos convênios ou planos e indo diretamente para os atendimentos particulares que, segundo as pesquisas que eu fiz, é o que vocês de verdade desejam. É uma delícia você poder atender cobrando o preço justo pela tua sessão, é gostoso. Se tá dentro de uma sessão já é uma delícia. Imagina você tá dentro de uma sessão sabendo que você tá recebendo bem por aquilo que você tá fazendo. Nossa, teu ânimo ali multiplica por 100, por 200, por 1000. É diferente. É diferente você entrar para uma sessão sabendo que você tem que se conectar muito com esse paciente, mas você tá xoxo, tá frustrado, porque nós somos seres reais, porque nós somos psíquicos só. Só isso, é a nossa profissão. Mas não somos seres sobrenaturais. Temos, assim como todas as pessoas, todas as nossas emoções ali afloradas também. Então se pergunte a respeito disso, dessas emoções que estão sendo geradas para você em relação às escolhas que você tem feito sobre os preços da tua sessão. Sobre onde você tem colocado a tua sessão. O que eu vejo muito hoje são psíquicos desesperados, querendo vender sessão a qualquer custo. É agende comigo, ó, minha agenda aberta, você precisa de terapia, faça terapia, cuide de você, invista em você. Tudo isso é marketing péssimo para psico. É marketing que não vende, isso não ajuda você. Isso é massa, isso é quase que panfletagem, não é congruente, não é dizendo para as pessoas que elas precisam de terapia, que elas querem terapia, porque isso é razão, a gente precisa comunicar com a emoção dessas pessoas. Então o tempo que você vai separar lá, de repente dos 30 atendimentos por dia que você está fazendo, recebendo que talvez um psico atenda 2 tardes na vida e ganhe o que você ganha no mês inteiro, então o que você está fazendo, você está dedicando de tempo, você vai precisar alinhar aquele passinho para trás que eu te falei, que é o alinhamento em relação a tempo, para você começar a focar no teu marketing. E ali sim, você começa a captar as pessoas que você de verdade deseja atender, que possam pagar pelo teu trabalho. Ah, Fran, mas que maldade, aquelas que não podem. Gente, aquelas que não podem, separa uma parte dos horários da tua agenda para ajudar essas pessoas. Mas aí vai se tornar ainda mais valoroso, sabe por quê? Porque se essa pessoa te pagar 10, 20 ou 30 reais, não é por esse dinheiro que você tá lá, porque ele não faz diferença para você. Ele faz diferença para a pessoa, não é ela assumir um compromisso com você. Só. Porque o valor que ela tá te pagando, ele é quase que simbólico para ti. Aí sim faz muito sentido. Aí sim você tá dentro de talvez um trabalho social que você deseja executar. Mas antes disso, você precisa estar alinhado. E ter dinheiro para manter o teu negócio. Porque se você começa ajudando todo mundo, quem ajuda você a manter o teu negócio depois? Aí ninguém ajuda você a manter, o teu negócio fecha, você não ajuda mais ninguém, nem você mesmo. Então cuidado com essas decisões e com as estratégias. É lindo você poder atender por menos, talvez você fazer um trabalho social que você vai atender até de graça essas pessoas. Isso vai ser surreal. Muita gente não tem acesso à psicologia. Mas, de novo, reforço. Primeiro, resolve a parte prática da tua empresa. Depois você passa para esses alinhamentos. E se em paralelo você consegue trabalhar isso, ainda mais sensacional. Lembrando que quando você trabalha um bom marketing de psico, que é marketing de conteúdo, e esse conteúdo está bem estruturado, você também já está fazendo uma contribuição social bem valorosa. Porque tem muita gente que não tem uma série de conhecimentos em relação a coisas que às vezes são detalhes ou são coisas extremamente práticas. E quando você traz isso no teu conteúdo, a pessoa começa a ter tomada de consciência também. Mas olha, tem isso. Olha, nunca tinha pensado assim. Olha, essa psico aqui falou um negócio que foi valoroso. E aí você também já está trazendo, sim, um trabalho social que é muito positivo, que chega para muitas pessoas. E com esse tipo de divulgação, você ajuda muitas pessoas a terem a tomada de consciência do eu preciso de uma ajuda assim, ó. Essa pessoa aqui entende o que eu tô sentindo. Porque marketing de conteúdo efetivo é aquele que sabe exatamente o que a pessoa tá sentindo. Ele vai falar sobre isso. E a pessoa vai ler ou vai ouvir você, ela vai dizer: ah, meu Deus, ela sabe exatamente o que eu tô sentindo, como é que pode um negócio desse? Olha o tanto que já conecta. Porque a pessoa já sente que você conhece ela. Olha que doido. Como é que ela chega na tua sessão? E ela já chega tranquila, ela já chega quase que com vínculo estabelecido. Eu já cansei de receber paciente que chega quase que com vínculo estabelecido. Tipo, parece que me conhece desde criança. Por quê? Porque acompanha os conteúdos.
Simples assim. No momento em que eu estava utilizando para isso, para captação, meu outro perfil, as pessoas chegavam para mim exatamente desse jeito. Ai, Fran, mas eu vi que você falou isso, que você falou aquilo. Às vezes nem eu lembrava que eu tinha falado aquilo lá. E a pessoa lembrava. Ó, tu falou isso aqui, ó, tu falou isso aqui, ó, isso aqui conectou comigo. Olha que massa. Então isso também, sim, é um trabalho social. Também auxilia muitas pessoas, também traz muita tomada de consciência. E tem muito paciente, ou pessoas que às vezes nem viram nossos pacientes, mas que desenvolvem uma série de mudanças comportamentais pautado nessas tomadas de consciência. Então tudo isso aqui está conectado com o olhar que você vai trazer a respeito do serviço que você entrega e das formas que você entrega esse serviço e do quanto você cobra por isso que você está entregando. Simples assim. E aí, você vai precisar entender, depois do teu marketing, que existem 3 tempos. O tempo de plantar, o tempo de regar e o tempo de colher. Porque tem psicos que até se aventuram a sair do preço social, ou dos convênios, enfim, planos. Mas aí eles saem e eles acham que estão fazendo marketing. Eles fazem 2, 3 posts aleatórios, colocam no Instagram e ninguém aparece. É aquele cri, 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 é o grilinho ali. Aí o que acontece com o psico? Começa a se frustrar. Ó, não tem resultado, não tem resultado, não tem resultado, ninguém vê, as pessoas não pagam, meu Deus do céu, vou passar fome. Volta para aquele mesmo ciclo. Vou lá para os planos de novo. Pelo menos lá eu estava recebendo. Uma outra mentalidade fixa que muito psico tem é sair com aquela coisa de eu tenho que ter um salário fixo. Gente, quem tem salário não é profissional liberal. É uma pessoa que trabalha lá de carteira assinada. Você é um profissional liberal, você não tem carteira assinada. Você é um empreendedor, você é dono do teu negócio. Você primeiro vai receber, vai pagar todas as tuas contas e aquilo que sobra você vai alinhar para você. Só que eu preciso te dizer que, na grande maioria das vezes, quando você trabalha de forma efetiva, o teu marketing, o teu trabalho, o teu posicionamento, os resultados que tu tem com os teus pacientes, aquilo que te sobra, às vezes, de um mês, é o que você talvez trabalharia 6, 7, 8 meses para ganhar. E eu falo isso com propriedade, porque isso já aconteceu comigo, na minha realidade. Quando eu trabalhava de psicóloga escolar, eu ganhava em um mês aquilo que muitas vezes no consultório eu ganhei em um dia. Um dia! Claro que hoje eu entendo que os valores já estão atualizados, fazem alguns bons anos que eu trabalhei como psicóloga escolar. Mas essa realidade pra mim, primeiro que em algum momento eu nem sonhei que isso pudesse acontecer, eu achava que isso nem era real na vida. Mas quando eu vi isso acontecendo, eu disse, cara, isso é surreal, mas é de verdade. É possível de fazer, tem jeito. Mas precisa viver esses 3 tempos. Plantar, regar e colher. Não são 3 postzinhos aleatórios que você vai pôr aí nas suas mídias sociais que vão te trazer uma série de pacientes para lotar a tua agenda. Porque trabalho de marketing, de psico, é trabalho de consistência. Você não vai falar uma coisinha uma vez e acabou, todo mundo se apaixonou por você, que trabalho incrível. Não vai ser assim. Não é assim que funciona. As pessoas não confiam de bate-pronto. Elas não entendem as mensagens, às vezes, numa única forma de comunicar. Mas quando você traz um trabalho com consistência, você constrói não só uma agenda lotada, mas você constrói a tua base de conteúdo. Você se torna uma referência, você se desenvolve em todas as expertises a respeito daquilo que você fala e daquilo que você trabalha com os teus pacientes. Então começa a compreender isso. Não é porque a psicologia não dá certo, ou porque não tem como viver da psicologia, ou porque não tem como ganhar dinheiro com a psicologia. Muito provavelmente é porque você ainda não alinhou com o método as ações que precisam ser alinhadas. E eu sei disso por quê? Porque é exatamente assim que a maioria dos meus mentorados chega. Sem direção. Ah, Fran, mas eu fiz isso, não deu certo. Eu canso de receber áudios dos meus alunos dizendo, ah, Fran, mas eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Eu disse, tá bom, mas quantas vezes você fez? Ah, eu fiz uma. Mas cadê a consistência? Não faz uma vez. Eu brinco com eles lá que eu digo, quando vocês entraram pra mentoria comigo, vocês me viram falar uma única vez e vocês super confiaram em mim, quiseram muito vir pra mentoria comigo, investir lá o dinheiro de vocês pra vir pra mentoria comigo? Claro que não! Quantas vezes vocês me ouviram falar? Como que foi o nosso trabalho de consistência até chegar aqui? Porque eu precisava dar pra cada um de vocês a certeza de que sim, eu sabia do que eu tava falando. E é isso que nós, enquanto psicólogos, precisamos fazer também em relação ao nosso marketing de conteúdo. Não é uma falazinha tua, um textinho escrito, que vai dar para as pessoas a clareza de que você é uma autoridade no negócio. Porque você também não acreditaria que alguém é uma autoridade no negócio tendo 3 postzinhos lá falando, sei lá, de ansiedade. Porque hoje, esses assuntos acabam permeando uma série de perfis, que todo mundo se acha um pouquinho psico, todo mundo acha que entende um pouquinho. E de verdade, um pouquinho, uma grande parcela até entende. Mas entender real, de forma aplicável, de forma a gerar transformação, na sua grande maioria, quem entende somos nós. Simples assim. Só que trabalho de construção, trabalho de consistência. Lembra de ter consistência no teu marketing. Então, fez hoje, não espera que teu telefone vai tocar amanhã, tua agenda vai lotar.
Não vai. Não vai nesse primeiro momento. Mas quando você faz com consistência, você chega, sabe em qual momento? Naquele momento lindo e doloroso no qual eu cheguei. De dizer, infelizmente eu não tenho horário na agenda. E infelizmente eu não consigo precisar um tempo exato. A minha lista de espera está girando em torno de 3 a 4 meses. É lindo a gente se imaginar assim? Até é. Mas é desesperador quando você sabe que alguém te procura e diz assim, mas eu só quero ser atendido por você. Pensa. Daí dorme com essa. É desespero. Por quê? Porque a pessoa quer o teu trabalho. Porque ela sabe que tu pode ajudar e tu também sabe que tu pode ajudar. Mas naquela hora você não dispõe desse tempo para ajudar. Porque talvez isso comprometa todas as outras questões da tua vida. Porque talvez, assim como eu, você tenha outros projetos para tocar dentro da psicologia. E aí ferrou. E aí ou você segura um lado ou você segura o outro. Então aqui precisa haver todo esse alinhamento. Mas eu comecei a trabalhar o meu marketing lá quando eu comecei, que eu nem entendia nada de marketing. Eu comecei com a agenda lotada? Não, eu comecei com uma paciente. Os meus primeiros pacientes vieram todos de indicação. Eu não tinha nem ideia do que era fazer marketing. O meu melhor marketing na época era fazer cartão de visita e deixar num ou no outro lugar. Gente, surreal. Tanto é que depois que eu aprendi a fazer marketing, nem os cartões eu usei mais. Por quê? Porque não precisa. Porque não é isso que faz a diferença, não é isso que traz resultado. Tem meus cartões aqui, uma boa parte deles, até hoje, fazem acho que 6, quase 7 anos. É muito tempo. São cartões que eu mesma fiz lá, achei um site, quando eu tinha dinheiro para fazer os cartões. Olha isso. E eu comecei lá com uma única paciente. Na época não atendia online, achava que online nem funcionava naquela época, hoje atendo só online, mas achava que não, tenho meu consultório, mas enfim, nesse momento nem tem como estar atendendo no presencial, então fico só no online mesmo, acredito que é mais seguro, mais valoroso para todos os meus pacientes e até para nossa conexão. Mas eu preciso te dizer que, se você entender o tempo da consistência, comecei lá, não tinha paciente, daí uma paciente, daí veio 2, daí daqui a pouco 3, mas não foi assim, dormi, acordei, tinha 3 pacientes, não. Você vai fazendo um trabalho bom com um, eu me arrumava, tal, botava salto, pegava minha pastinha, meu computador, minhas coisinhas, e eu ia pro consultório para atender uma pessoa. E era assim a minha vida, lá no começo. Aí depois eu ia pra atender 2. Que massa, daí eu marcava dias diferentes. 2 dias pro consultório, era muito legal. Aí depois 3, daí 4. E eu continuava regando. Por quê? Porque eu entendi que se eu dependesse do boca a boca, que é um ótimo meio de divulgação, ele é bem efetivo, só que ele é devagar, ele é lento, né? Depende de um processo, de a pessoa conectar, de ela entender que uma outra também precisa, dela vai indicar você. E aí quando você faz um trabalho muito bom, ele sai indicando pra todo mundo, que é muito legal. Fran, eu posso mandar não sei quem, não sei quem, não sei quem, é muito doido. Alguns pacientes meus reclamam, dizem, eu não vou te indicar pra mais ninguém, porque daí você não tem horário, daqui a pouco eu perco meu horário com você, então eu não vou contar pra ninguém. E assim a gente vai brincando, vai rindo e vai trabalhando. Mas não foi da noite pro dia. E desconfie quando algum outro psico te diz que vai ser da noite pro dia. A gente precisa entender que esse é um processo de construção. Mas para quanto tempo então? Vou te falar, tem mentorados meus que conquistam os primeiros pacientes com 1 mês. Mas tem mentorados que estão lá e conquistam com 2 meses, com 1 mês e meio. No geral não é tanto tempo assim, tá, gente, pra você conquistar os primeiros pacientes. Mas tem sim um tempo. Então você não vai hoje, comecei, fiz um post, amanhã tô cheio de paciente, olha que legal, não tá. Você vai trabalhar por algumas semanas e aí você vai começar a entender que essa consistência vai te gerando resultado. Então alinha o teu tempo, trabalha esse marketing de forma estratégica e reajusta aí as tuas expectativas. Porque no geral não é porque você não tá tendo resultado, é porque você não tá tendo resultado que a tua expectativa te dizia que você ia ter. E aí você se frustra. E depois disso, faça uma migração gradativa, tá? Esse é o último passo pra gente trabalhar hoje, tô cuidando ali do nosso horário. Faça uma migração gradativa. Então, não precisa chutar o pau da barraca, não. Vai realinhando, vai comunicando o novo preço que de repente você deseja cobrar para os pacientes que estão chegando, para aqueles que já estão com você, aqueles que você entende que dá para fazer um pequeno reajuste, você pode fazer, comunica com bastante antecedência, tá? É o correto, é o justo, para que as pessoas também possam se programar, não importa quanto ela paga para você, se é 10, 20 ou 200. Ela também precisa fazer a programação financeira dela, o planejamento financeiro dela. Então, dá um prazo para os teus pacientes, para aqueles que já estão chegando, você pode repassar um preço novo. Aqueles que já estão com você, você não vai repassar o preço novo daqueles que estão chegando, porque de repente você tem paciente lá que está com você a R$40. Aí você está passando para os novos 100, 120. Não tem como, tá? Então, seja íntegro, correto, congruente na hora de repassar também esses valores para os teus pacientes. Mas tenha uma atenção especial e um olhar crítico acerca daqueles que realmente podem pagar. Porque vai ter, como eu disse, vai ter muito paciente que vai querer economizar na sessão
mas não vai economizar na pizza do final de semana, nem na balada, ou enfim, outras coisas que goste. E as pessoas têm que economizar nisso? Não necessariamente. Mas nós precisamos entender que o processo terapêutico tem que ser sim uma prioridade para essa pessoa, caso contrário não vai ter resultado. E eu tenho certeza daqui que você não quer ter paciente para não ter resultado. Eu quero que os meus pacientes tenham muito resultado. E eu trabalho todo o alinhamento necessário com eles para que isso de verdade aconteça. Então faz esse alinhamento aí também em relação ao olhar que você tem sobre cada um dos teus pacientes e começa a fazer um ajuste ou reajuste gradual. E você também pode ir daí fazendo essa migração de forma gradativa. Então, tô atendendo, sei lá, 5 pessoas por preço social, vou chutar o pau da barraca, não vou atender mais ninguém, não, calma. Vai alinhando, vai deixando aos pouquinhos, chegou um particular, então vou encerrando aqui um processo, ou quando eu encerrar esse processo, eu já não coloco outra pessoa nesse preço ali. Faz essa estratégia do pouquinho, porque aí não te soa como uma grande ruptura, não é incômodo e você também não prejudica o processo de nenhum paciente teu. Tudo isso precisa de prazo. Então, agora eu tô atendendo 5 particulares, não quero mais saber. Não, você assumiu um compromisso com a vida dessas pessoas. Então, você precisa sim concluir o trabalho que você começou e se você não vai concluir, daí você vai ter que repassar esse trabalho para alguém que tenha também uma boa competência, uma boa habilidade para acolher essas pessoas, porque nós assumimos um compromisso com a vida delas. Então, por mais que a gente fale de negócio, de empreender e de dinheiro, que são também tão fundamentais quanto, nós também precisamos estar sempre com o olhar atento às vidas que estão passando pelos nossos processos terapêuticos. Depois de você alinhar isso e fazendo de forma gradual, quando você se der conta, você já está muito mais dentro dos atendimentos somente particulares do que de qualquer outro tipo aí de pagamento, de forma de receber o teu dinheiro, a tua remuneração em relação à psicologia. E com isso, você começa a alinhar o teu viver de psico de forma muito positiva, muito valorosa, com muito retorno. E a partir disso, se sentindo muito bem, motivada, reconhecida, você começa a alinhar ainda outros novos e lindos projetos sociais, se você assim deseja, se isso faz sentido para você, para que você leve sim a psicologia ainda mais longe, para que você ajude muitas outras pessoas a fazerem a diferença na vida delas também. Fran, eu quero atender só particular, mas eu vou reservar alguns horários. Ótimo, tá perfeito, faça isso. Se você gosta, se você se conecta. Fran, eu não quero fazer. Tá tudo bem. Tá tudo bem também. Você pode encontrar outras formas de contribuir se você quer contribuir. Fran, eu não quero contribuir, tá errado? De verdade? Não. Porque nós não temos a responsabilidade de assumir um compromisso que não é nosso, que é das autoridades, que é do governo, que precisa, sim, trazer essa assistência. A gente sabe que, em sua boa parte, não traz. E sim, nós nos colocamos a também procurar, de alguma forma, fazer a nossa parte. Mas não tem certo e errado. O que eu te falo aqui é que a psicologia precisa ser o teu negócio, se você deseja viver bem dela, e sendo o teu negócio, você precisa ter uma visão estratégica, método, planejamento, para que você entre em ação de forma efetiva. Esse é o meu convite para você. E se viver através de planos, convênios e preço social hoje, tá te trazendo prejuízo, você precisa implementar essas ações que eu te trouxe aqui para ontem, para que para ontem você comece a trazer aí um novo resultado que te faça ter os olhos brilhando novamente em relação à psicologia, para que você volte a acreditar que você pode não só viver da psicologia, mas pode viver muito bem da psicologia. E por que eu falo disso? Porque hoje eu já atingi a remuneração com a psicologia que eu não ousava sonhar em receber algum dia. Nem na psicologia, nem fora dela. Eu pensava, meu Deus, se eu fizer um concurso e ganhar X, eu tô no céu. Né? Hoje em dia eu olho para trás e digo, graças a Deus que eu não passei nenhum daqueles concursos, porque talvez eu ia estar bem longe do céu, bem distante mesmo. Então agora é uma boa hora para você pegar esses conhecimentos que você trouxe a partir dessa nossa live de hoje, desse nosso encontro de hoje, fazer os alinhamentos, ter essa conversa franca com você, bater no peito, assumir a psicologia como teu negócio, se assumir como um psicoempreendedor e trazer todos os alinhamentos necessários para que você tenha muito sucesso, muito retorno. Fran, não quero fazer. Gente, os psicos estão cada vez mais espertos, mais antenados, estão sim divulgando seus trabalhos. Se você não quer divulgar, eu não posso te obrigar daqui, mas eu preciso te dizer que se você não acompanha as atualizações, você infelizmente vai ficar para trás. Porque as pessoas estão nas mídias sociais, nas redes sociais no geral, e se você quer ter retorno, você precisa estar onde as pessoas estão. Então se joga a trabalhar por você também. Olha com carinho pro teu negócio, pro teu empreendimento e entenda que quanto mais ele prospera, mais você faz a diferença na vida das pessoas, na tua vida, na vida das pessoas que você ama. E isso de verdade não tem preço. De hoje, esses eram os meus recados pra vocês. Paula, obrigada. Seja bem-vinda por aqui, Paula. Nunca tinha visto teu rostinho por aqui. Tem vários rostinhos diferentes, né? A minha galera aí dos acompanhamentos nas lives hoje estão tudo fugido. Hoje é tudo rostinho novo aqui. Que bacana, gente. Que bom, viu?
Bem feliz de ter vocês por aqui. Quinta-feira nós temos live de novo, mas o meu convite para você agora, antes de a gente fechar essa live, é: entendendo tudo isso que eu falei, se faz a pergunta aí de qual é a primeira ação. Escolhe pelo menos uma, para você começar a implementar. Tá? Se faz a pergunta, responde lá qual é o meu objetivo. Já tem um planejamento? Se você não tem um planejamento ainda para o teu negócio, para ontem! Começa para ontem! Como que o teu negócio vai prosperar? Compara com uma lojinha. Tá? Eu quero abrir uma lojinha de roupa. Legal. Você não tem que planejar como é que você vai fazer isso? Que produto você vai trazer? Que pessoas você quer captar para virem para tua lojinha? Vou vender roupa de mulher, de criança, de homem, o que eu vou fazer? Vou vender de tudo um pouco? Se pergunta sobre isso, tá? Agora é a hora das tomadas de consciência. Depois que você desenvolver as tomadas de consciência com os conhecimentos que talvez você tenha adquirido aqui comigo hoje, aí você começa a alinhar as ações. Daí você alinha pelo menos uma ação. Não estou divulgando nada, então começa a divulgar. Não sei nem como fazer, então começa a aprender. Nunca fiz um post na vida, então faz o teu primeiro post. O pior post que você fizer, ele é mais valoroso do que o post nenhum que você faz. Tá? Você precisa começar errando, para daí você entender logo no que você errou e poder acertar. Beleza? Obrigada. Marketing digital, faz uma live disso. Faço já aqui uma live sobre marketing digital para você. Fica tranquila que eu vou fazer. Deixa eu ver o que mais. Obrigada. Tô aqui firme. Tá firme aí, Juju. Show de bola. Obrigada, Paula. Obrigada eu. Terça e quinta, horário reservado para viver de psico. Perfeito, Ju. Quinta-feira, tá? Gente, quinta-feira, cadê a Jaque? A Jaque, né? Jaque, quinta-feira eu vou falar de algo que faz toda a diferença no marketing digital. Vou falar sobre tráfego orgânico e tráfego pago na internet, tá? É para vocês aprenderem a como direcionar e o que são essas duas coisas. O que é essa história de tráfego? Gente, quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra, eu já associei até com outra coisa, né? Não tinha nada a ver, mas enfim, tráfego, tá? Como que você vai direcionar aí os teus conteúdos de forma efetiva? E isso tá totalmente dentro do marketing digital, tá bom, Jaque? Então, te espero lá na quinta-feira. Lá não, aqui. Quinta-feira, gente, 21h37, tá bom? Vou estar esperando vocês por aqui. Mandem as dúvidas lá pelo direct ou pelas caixinhas que eu respondo pra vocês aqui dentro das lives. Ou lá nos stories, tá bom? Nos stories, no Reels. Beleza pura? Gratidão enorme pela parceria hoje. Beijo grande no coração de vocês. Essa live eu vou deixar gravada, tá? Pelo menos um pouco pra vocês. Então, se fez sentido, deixa um comentáriozinho rápido pra mim embaixo. Fez sentido isso aqui foi legal, ou vou fazer isso aqui, tá bom? É bacana pra mim, é bem importante ter o feedback de vocês ali, tá? Vou deixar gravada, coloca o comentário embaixo. Espero vocês na quinta-feira. Beijo no coração, abençoada noite pra cada um de vocês. Tchau, tchau.